Olá, turma, boa noite, tudo bem? Vamos lá para a nossa leitura. Mais uma noite. Deus tem sido bom para nós, Deus tem sido maravilhoso, né? Conosco durante todo esse ano. Nós já estamos aí no finalzinho do mês de junho, mais 2 dias praticamente, né? Para acabar esse mês. E mais um mês o Senhor tem estado conosco, tem ministrado as nossas vidas e tem caminhado conosco nessa leitura diária, graças a Deus por isso. Vamos orar para a gente começar a leitura, né? Hoje a gente vai dar andamento aqui naquilo que a gente parou ontem e vamos ver o que o Senhor tem para nós essa noite. Pai, eu quero te agradecer muito, Jesus, por mais esse mês que o Senhor nos ajudou até aqui, por tudo que o Senhor já construiu durante esse mês de junho, Pai. Eu glorifico o Senhor porque tudo o Senhor tem direcionado as nossas vidas. O Senhor tem nos ensinado cada dia mais, Senhor, a buscar e a compreender, Senhor, o que a Tua palavra tem para nós. Jesus, muito obrigado, Pai, por cada rema no nosso espírito, por cada, Senhor, palavra que o Senhor tem feito ser guardada no nosso íntimo, e quando nós meditamos nela durante o dia, nós vamos tendo um pouco mais de compreensão daquilo que o Senhor tem para nós. Muito obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, na minha vida e na vida dos meus irmãos durante esse ano de leitura. Muito obrigada, Deus. Nós só temos a te agradecer, porque sabemos que todas as coisas o Senhor tem preparado para nós dia após dia, Jesus. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada, Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos começar hoje pelo Reino do Norte, como a gente geralmente faz, né? Eu geralmente começo pelo Reino do Norte. Então vamos começar aqui pelo Reino do Norte, com a morte de Jeoás, né? A gente começa aqui com a morte de Jeoás. Então, a morte de Jeoás, que é o rei que está no momento lá no Reino do Norte, está lá em 2 Reis, capítulo 13, a partir do versículo 12. Na verdade, o versículo 12 e 13, os dois versículos. 2 Reis, capítulo 13, versículo 12 e 13. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoás, os seus atos e as suas realizações, inclusive sua guerra contra Amazias, rei de Judá, estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Israel. Jeoás descansou com seus antepassados e Jeroboão o sucedeu no trono. Jeoás foi sepultado com os reis de Israel em Samaria. Outro texto sobre esse mesmo acontecimento está lá em 2 Reis, capítulo 14, versículo 15 e 16. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoás, os seus atos e todas as suas realizações, inclusive sua guerra contra Amazias, rei de Judá, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Jeoás descansou com seus antepassados e foi sepultado com os reis de Israel em Samaria, e seu filho Jeroboão foi o seu sucessor. Então a gente tem aqui um sucessor do trono, né, no Reino do Norte, e ele tem justamente o nome do primeiro rei que foi levantado pelo Senhor para reinar no Reino do Norte sobre as 10 tribos, que é Jeroboão. Agora nós temos um novo Jeroboão, que é chamado aqui na Bíblia de Jeroboão II, e ele vai reinar a partir desse momento agora no lugar de Jeoás. Vamos ver o que esse homem fez então aqui no trono. A gente vai continuar aqui no Reino do Norte. Jeroboão II, ele reinou durante 41 anos, ele foi um rei mau e ele começou a reinar no 15º ano de Amazias. Então Amazias estava lá no Reino do Sul já há 15 anos. Esse é o momento que Jeroboão II ele começa a reinar no Reino do Norte. Está lá em 2 Reis, capítulo 14, do versículo 23 e 24. No 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, tornou-se rei em Samaria e reinou 41 anos. Ele fez o que o Senhor reprova e não se desviou de nenhum dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Então continua a mesma história, as mesmas práticas espirituais, o ciclo não se quebra, o ciclo não fecha.
né? Eles continuam com as mesmas práticas de idolatria, de pecado, de prostituição, de falta de Deus, de falta de buscar o Senhor. Então eles continuam crendo nos deuses que eles colocaram para si ali em Samaria. Israel é salvo apesar da apostasia. Esse texto está lá em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, 26 e 27. Foi ele que restabeleceu as fronteiras de Israel, desde Lebo-Amate até o mar da Arabá, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gat-Efer. O Senhor viu a amargura com que todos em Israel, tanto escravos quanto livres, estavam sofrendo. Não havia ninguém para socorrê-los, visto que o Senhor não dissera que apagaria o nome de Israel de debaixo do céu. Ele os libertou pela mão de Jeroboão, filho de Jeoás. Então, nesse momento, o Senhor intervém, né, na vida desse rei, Jeroboão II, para livrar Israel. Independente do pecado que eles estavam cometendo, o Senhor tem uma promessa, o Senhor tem uma palavra liberada para esse povo. E ele vai sempre vir com um livramento no momento em que ele acha oportuno salvar, livrar, tirar das mãos do inimigo, para mostrar que ele é Deus sobre Israel. Então Israel vai provar mais uma vez. Aqui começa, gente, o livro de Amós, né? Amós começa a profetizar. Então o livro de Amós, nós já lemos alguns textos, mas aqui a gente vai ler então Amós capítulo 9 agora, a restauração futura de Israel. Amós está profetizando, né? E ele vai então falar um pouquinho aqui nesse texto agora para nós, de Amós 9, versículo 11 ao 15. Amós 9, do versículo 11 ao 15. Naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. Eu a reerguerei para que seja como era no passado, para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom e todas as nações que me pertencem, declara o Senhor, que realizará essas coisas. Dias virão, declara o Senhor, em que a ceifa continuará até o tempo de arar e o pisar das uvas até o tempo de semear. Vinho novo gotejará dos montes e fluirá de todas as colinas. Trarei de volta a Israel, o meu povo exilado. Eles reconstruirão as cidades em ruínas e nelas viverão. Plantarão vinhas e beberão do seu vinho, cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Plantarei Israel em sua própria terra, para nunca mais ser desarraigado da terra que lhe dei, diz o Senhor, o seu Deus. Então, eu quando tenho lido, né, anualmente, feito essa leitura anual, e me alegra demais ver que Deus realmente tem uma promessa fixa para Israel. Esse povo será restaurado, esse povo será conquistado para o Senhor os resgatará, reerguerá Israel, reerguerá as 12 tribos, Deus vai consertar o altar dele que está derrubado. Então o Senhor começa a mostrar que ele vai buscar de volta esse povo no tempo certo, depois do exílio. Eles vão precisar passar por esse momento de dor, de sofrimento por causa do seu próprio pecado, para então cair em si e se voltar para o Senhor. Então é isso que Deus está falando. Eu permito que eles caiam, eu permito que eles se desviem, mas eu de alguma maneira os trago de volta. De alguma maneira eu tenho que buscar o meu povo de volta, porque eles são meu, eles são minha propriedade. Eu os criei para mim. E o Senhor tem uma promessa muito linda para Israel e ele vai cumprir. A palavra é esta: Deus vai trazer de volta esse povo para ele. Deus vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então Deus vai fazer grandes coisas, né, no povo de Israel. A restauração vai acontecer. Como eu tenho dito, essas promessas, por exemplo, aqui de Joel, de Amós, nós temos um cumprimento parcial na época do exílio, né, pós-exílio ali, né, em que o Senhor restaura a sorte de Sião. Mas nós temos o cumprimento pleno de tudo isso na volta de Cristo. Então, parcial aconteceu já na época em que o Senhor profetizou isso, depois do exílio na Babilônia. Mas
o pleno cumprimento dessas promessas é somente na volta de Cristo, porque aí sim Deus vai trazer o seu povo novamente, Deus vai reerguer os altares caídos, né, de honra a Ele. O templo vai ser restaurado, Israel vai se converter ao Senhor, Ele vai trazer o remanescente, aqui Ele faz uma promessa de inclusive conquistar, né, converter os remanescentes de Edom. Então, esses povos vizinhos a Israel, que são nesse momento os seus maiores inimigos, eles serão conquistados, inclusive o coração deles serão conquistados para o Senhor, porque o Senhor vai fazer isso. Nos últimos dias o Senhor fará grandes coisas, um grande avivamento de conversão, de coração sendo quebrantado para o Senhor vai acontecer. Isso é promessa, está escrito na palavra e é nisso que nós temos que crer. O início da mensagem de Oséias começa aqui agora, gente. Agora é o profeta Oséias, um outro profeta menor também, é levantado pelo Senhor nesse momento, lá no Reino do Norte, e ele então começa a profetizar segundo o que o Espírito o impulsiona a falar a Israel. Então, Israel é repreendido. No primeiro capítulo de Oséias, nós vamos ler o capítulo inteiro de Oséias, capítulo 1. Diz assim: palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beeri, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e de Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Por isso, ele se casou com Gomer, filha de Diblaim. Ela engravidou e lhe deu um filho. Então o Senhor disse a Oséias: dê-lhe o nome de Jezreel, porque logo castigarei a dinastia de Jeú, por causa do massacre ocorrido em Jezreel, e darei fim ao reino de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Gomer engravidou novamente e deu à luz uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: dê-lhe o nome de Lo-Ruama, pois não mais mostrarei amor para com a nação de Israel, não ao ponto de perdoá-la. Contudo, tratarei com amor a nação de Judá, e eu lhe concederei vitória, não pelo arco, pela espada ou por combate, nem por cavalos e cavaleiros, mas pelo Senhor, o seu Deus. Depois de desmamar Lo-Ruama, Gomer teve outro filho. Então o Senhor disse: dê-lhe o nome de Lo-Ami, pois vocês não são meu povo e eu não sou seu Deus. Contudo, os israelitas ainda serão como a areia da praia, que não se pode medir nem contar. No lugar onde se dizia a eles: vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. O povo de Judá e o povo de Israel serão reunidos, e eles designarão para si um só líder, e se levantarão da terra, pois será grande o dia de Jezreel. Então o Senhor começa a profetizar agora a partir do profeta chamado Oséias, né? O Senhor levanta esse homem nesse momento do reinado, lá no Reino do Sul, durante o reinado de Uzias, durante o reinado de Jotão, durante o reinado de Acás, de Ezequias, que são os reis de Judá, e também de Jeroboão. Então, a gente vai ver o profeta Oséias atuando, falando, profetizando durante todos esses reis, esse reinado. Então, durante um grande período, Oséias foi um profeta para Israel. E nesse momento, então, ele profetiza e, na verdade, o Senhor fala primeiro com ele para, através do seu casamento com uma prostituta e ter filhos com ela, o Senhor mostraria para Israel qual é a situação de Israel. Então, a vida de Oséias seria como um espelho para Israel nesse momento, para o Reino do Norte. E, na verdade, para todo Israel, né? Tanto para Israel quanto para Judá. Mas principalmente para Israel, porque o Senhor queria mostrar qual era a vida do povo dele, de Israel, desse povo amado dele, que era a prostituição. Deus chama todos os israelitas do Reino do Norte de prostitutas. Por quê? Porque eles estavam se prostituindo com outros deuses. Eles tinham amantes, ao invés de estar somente com seu marido,
que era o Senhor, eles tinham vários amantes, a palavra fala, né? Eles estavam buscando outros deuses no lugar do Senhor. Então o Senhor começa a mostrar, através da vida de Oséias, como é que Deus estava vendo Israel, como é que Deus estava enxergando os seus filhos em Israel. E a vida de Oséias vai servir de exemplo profético nesse momento. Eu falo que ser profeta, muitas pessoas desejam, né? Agora, servir de exemplo em situações como essa de Oséias, para ser realmente a boca de Deus aqui na terra, dificilmente alguém vai querer, né? E aí, Gomer, que é a esposa prostituta, né? Que Oséias se casa com ela tem 3 filhos. E esses 3 filhos têm significados, esses nomes. O Senhor está profetizando, o Senhor está mostrando realidades espirituais através desses 3 filhos de Gomer com Oséias. Então, o primeiro, ele fala aqui, né, dele o nome de Jezreel, porque o Senhor ia mostrar através desse filho, esse primogênito, como seria o juízo para o reino do norte, né? Por causa da casa de Jeú, que trouxe o massacre, e ele vai falando. Aí depois vem a menina, que chama Lohuama, e depois o Lo-Ami. Então, se nós pegarmos esses nomes e formos estudar um pouco mais a fundo o que cada um deles significa, num dicionário bíblico, ou mesmo na própria internet, vocês vão ver que Deus traz um significado profético para cada um desses filhos que Oséias tem com essa prostituta. E a vida dele se torna esse exemplo vivo do que Deus estava vendo o seu povo Israel fazer. Oséias capítulo 2 agora. Oséias capítulo 2 também inteiro. Diz assim: chamem a seus irmãos, meu povo, e as suas irmãs, minhas amadas. Repreendam sua mãe, repreendam-na, pois ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. Que ela retire do rosto o sinal de adúltera e do meio dos seios a infidelidade. Do contrário, eu a deixarei nua, como no dia em que nasceu. Farei dela um deserto, uma terra ressequida, e a matarei de sede. Não tratarei com amor os seus filhos, porque são filhos de adultério. A mãe deles foi infiel, engravidou deles e está coberta de vergonha. Pois ela disse: irei atrás dos meus amantes, que me dão comida, água, lã, linho, azeite e bebida. Por isso bloquearei o seu caminho com espinheiros, e eu a cercarei de tal modo que ela não poderá encontrar o seu caminho. Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Procurará por eles, mas não os encontrará. Então ela dirá: voltarei a estar com o meu marido, como no início, pois eu estava bem melhor do que agora. Ela não reconheceu que fui eu quem lhe deu o trigo, o vinho e o azeite, quem a cobriu de ouro e de prata, que depois usaram para Baal. Por isso levarei o meu trigo quando ele amadurecer, e o meu vinho quando ficar pronto. Arrancarei dela minha lã e meu linho, que serviram para cobrir a sua nudez. Pois agora vou expor a sua lascívia diante dos olhos dos seus amantes, ninguém a livrará das minhas mãos. Acabarei com a sua alegria, suas festas anuais, suas luas novas, seus dias de sábado e todas as suas festas fixas. Arruinarei suas videiras e suas figueiras, que segundo ela foi pagamento recebido de seus amantes. Farei delas um matagal, e os animais selvagens a devorarão. Eu a castigarei pelos dias em que queimou incenso aos balaíns. Ela se enfeitou com anéis e joias e foi atrás dos seus amantes, mas de mim ela se esqueceu, declara o Senhor. Portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho. Ali devolverei a ela as suas vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali ela me responderá, como nos dias de sua infância, como no dia em que saiu do Egito. Naquele dia, declara o Senhor, você me chamará meu marido, não me chamará mais meu Senhor. Tirarei dos seus lábios os nomes dos balaíns, seus nomes não serão mais invocados. Naquele dia, em favor deles, farei um acordo com os animais do campo, com as aves do céu e com os animais que rastejam pelo chão. Arco, espada e guerra. Eu os abolirei da terra, para que todos possam viver em paz. Eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você,
com justiça e retidão, com amor e compaixão. Eu me casarei com você, com fidelidade, e você reconhecerá o Senhor. Naquele dia eu responderei, declara o Senhor. Responderei aos céus, e eles responderão à terra, e a terra responderá ao cereal, ao vinho e ao azeite, e eles responderão a Jezreel. Eu a plantarei para mim mesmo na terra, tratarei com amor aquela que chamei não amada. Direi àquele chamado não meu povo, você é meu povo. E ele dirá, tu és o meu Deus. Então, Oséias capítulo 2 começa com uma declaração, né, do Senhor, dizendo que o seu povo não é o seu povo e as suas irmãs não são as suas amadas, né? Porque ele fala que a sua mãe, que é Israel, né, a sua genitora, aquela que dá luz a filhos, ela se desviou do Senhor, ela se esqueceu do seu marido e ela começou então a ter muitos amantes. Então é disso que nós estamos falando. Oséias está profetizando sobre a vida de idolatria, de prostituição espiritual, de vida sem Deus, de vida com outros deuses que Israel, o reino do norte, está vivendo. Essas profecias têm a ver também com o reino do sul, mas muito mais com o reino do norte, porque a partir do momento que Deus levanta Jeroboão primeiro, ele já institui toda a idolatria e toda a adoração no reino do norte. E a partir desse momento, nunca mais o reino do norte voltou ao Senhor. Pelo contrário, cada dia mais eles foram se desviando e se voltando para os deuses ali em Samaria e em Dan, né? Então, eles se prostituíram totalmente, eles já não lembravam do Senhor. E o Senhor está mostrando, então, como é que ele está vendo esse povo e como é que ele vai resgatá-los. Então, primeiro Deus traz toda essa profecia da destruição, que fala justamente da grande tribulação nos últimos dias, que fala profeticamente do tempo do exílio na Babilônia, da submissão a Nabucodonosor, que nós vamos ver lá na frente. Então Deus está profetizando ao seu povo que ele vai permitir que os seus inimigos os levem cativos para que eles reconheçam o seu pecado e o Senhor então os tome de volta, o Senhor os traga de volta. Então no final ele diz, né, que eles vão reconhecer. Ele diz assim no versículo 23, eu acho que é isso aqui, minha vista. Eu plantarei para mim mesmo na terra, tratarei com amor aquele que chamei não amada, direi àquele chamado não meu povo, você é meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. Então Deus trata Israel como essa noiva, né? Eu tenho falado muito isso também, que a gente percebe que essa noiva que foi chamada lá do Egito, que o Senhor chamou desde Abraão, na verdade, o Senhor não desistiu desse casamento. E o Senhor, ele diz que ele vai resgatar essa noiva do jeito que ela está. Ele vai limpar, ele vai restaurar essa noiva e ele vai se casar com ela. E ela vai ser a sua noiva que ele tanto espera, né? Independente da situação dela, ela vai se arrepender e ela vai voltar. É isso que ele está declarando aqui, Oséias, no capítulo 2. A terra de Israel será totalmente restaurada. O povo do Senhor será totalmente restaurado. Oséias capítulo 3 é o nosso último texto do reino do norte. Oséias capítulo 3 diz assim, Israel restaurado. O Senhor me disse, vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses, de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Por isso, eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. Eu lhe disse, você viverá comigo por muitos dias, não será mais prostituta, nem pertencerá a nenhum outro homem, eu viverei com você. Pois os israelitas viverão muitos dias sem rei e sem líder, sem sacrifício e sem colunas sagradas, sem colete sacerdotal e sem ídolos de família. Depois disso, os israelitas voltarão e buscarão o Senhor, o seu Deus, e Davi, seu rei. Virão tremendo atrás do Senhor e das suas bênçãos nos últimos dias. Então fala dos últimos dias, né? Fala dos últimos dias de exílio
e fala dos últimos dias, né, da volta de Cristo mesmo. O povo de Israel vai se voltar para o Senhor, eles vão abrir os seus olhos, eles vão ser então restaurados, resgatados pelo Senhor. O Senhor tirará todo o engano, né, toda a cegueira, né, espiritual, e o Senhor vai se mostrar para ele e eles vão se converter ao Senhor nos últimos dias. Deus vai restaurar essa noiva que ele preparou desde o início, que ele desejou desde o início se casar com ela. Então, Reino do Norte, nós terminamos aqui. Agora nós vamos para o Reino do Sul. Vamos ver o que está acontecendo lá. Deixa eu pegar aqui. Nós temos um novo rei no Reino do Norte, no Reino do Sul, perdão. Esse rei é Uzias, ok? Uzias, ele reina em Judá 52 anos. Ele vai ser um rei bom. Ele entra no 27º ano de Jeroboão II. Então, Jeroboão II já está reinando durante 27 anos, quando Uzias, ele toma posse do trono. Vamos ver aqui, uma vida santa. Ele vai ser bom, né? A palavra está dizendo aqui. 2 Reis, capítulo 14, versículo 21, diz assim: Então, todo o povo de Judá proclamou o rei Azarias, de 16 anos de idade, no lugar do seu pai Amazias. Esse mesmo texto, 2 Reis, capítulo 15, a partir do versículo 1 até o 4. No 27º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Azarias, filho de Amazias, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias. Contudo, os altares idólatras não foram derrubados. O povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incensos neles. Mesmo texto, 2 Crônicas 26, versículo 1, depois o versículo 3, 4 e 5. Então, todo o povo de Judá proclamou o rei a Uzias, de 16 anos de idade, no lugar de seu pai Amazias. Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus, enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Então nós temos um rei, né, entrando no lugar de Amazias, que acabou morrendo, né, por conta dessa guerra ali contra o Reino do Norte. Ele buscou essa derrota e infelizmente ele foi realmente derrotado lá. E o seu filho, que em alguns textos chama ele de Azarias e outros textos chama ele de Uzias, muito provavelmente tem a ver até com o mesmo nome, mas escrito talvez de forma diferente. A tradução então traz dois nomes, mas é a mesma pessoa. Então, esse menino, ele começa a reinar com 16 anos de idade no lugar do seu pai, Amazias. E ele segue sim o Senhor, ele tem temor do Senhor, ele conhece o Deus de Israel e de Judá. E ele então continua fazendo o que é reto diante do Senhor. Mas ele não faz por completo, ele não derruba os altares que estão ali levantados em Judá. Mas ele faz o que é certo, ok? Vamos ver o que vai acontecer. Últimos 15 anos no reinado de Amazias, vai falar um pouco sobre isso. 2 Reis, capítulo 14, versículo 17. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu ainda mais 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeocás, rei de Israel. Mesmo texto, 2 Crônicas 25, 25. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu ainda mais 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Agora, restauração, reconstrução de Elate. Vamos ver aqui, 2 Reis, capítulo 14, versículo 22. Foi ele que reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias descansou com seus antepassados. Mesmo texto, 2 Crônicas 26, 2. Foi ele que reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias descansou com seus antepassados.
Então fala que Uzias, né, ele reconquistou e reconstruiu essa cidade chamada Elate para Judá. A morte de Amazias, né, do seu pai aqui mesmo, aos 53 anos. Segundo Reis, capítulo 14, versículo 18, 19 e 20. Os demais acontecimentos do reinado de Amazias estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Vítima de uma conspiração em Jerusalém, ele fugiu para Laques, mas o perseguiram até lá e o mataram. Seu corpo foi trazido de volta a cavalo e sepultado em Jerusalém, junto aos seus antepassados na cidade de Davi. Segundo Crônicas 25, versículo 26, 27 e 28, mesmo texto. Os demais acontecimentos do reinado de Amazias, do início ao fim, estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá e de Israel. A partir do momento em que Amazias deixou de seguir o Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém e ele fugiu para Laques, mas o perseguiram até lá e o mataram. Seu corpo foi trazido de volta a cavalo e sepultado junto aos seus antepassados na cidade de Judá. Então fala como foi a morte, né, de Amazias. Ele foi perseguido porque justamente ele tinha se desviado do Senhor. Então há uma perseguição e ele foge de Jerusalém para tentar se salvar, mas os seus perseguidores vão atrás dele e o matam. Ele é trazido de volta para Jerusalém para ser enterrado junto com todos os reis de Judá na cidade de Davi. Domínios são expandidos pela guerra, né, durante 56 anos aqui. Uzias derrota os filisteus e aumenta o seu prestígio. Então Uzias começa a ter prestígio por causa das guerras vencidas. Segundo Crônicas 26, versículos 6 ao 15. É o nosso último texto aqui, também do Reino do Sul agora, com Uzias aqui. Segundo Crônicas 26, dos 6 até o 15. Ele saiu à guerra contra os filisteus e derrubou os muros de Gate, de Jabne e de Asdod. Depois reconstruiu cidades próximo a Asdod e em outros lugares do território filisteu. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que viviam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas pagavam tributo a Uzias e sua fama estendeu-se até a fronteira do Egito, pois havia se tornado muito poderoso. Uzias construiu torres fortificadas em Jerusalém, junto à porta da esquina, à porta do vale e no canto do muro. Também construiu torres no deserto e cavou muitas cisternas, pois ele possuía muitos rebanhos na Cefalá e na planície. Ele mantinha trabalhadores em seus campos e em suas vinhas, nas colinas e nas terras férteis, pois gostava da agricultura. Uzias possuía um exército bem preparado, organizado em divisões de acordo com o número dos soldados convocados pelo secretário Jeiel e pelo oficial Maacéias, sob o comando de Ananias, um dos oficiais do rei. O total de chefes de famílias no comando dos homens de combate era de 12.600. Sob o comando deles, havia um exército de 307.500 homens treinados para a guerra, uma força poderosíssima que apoiava o rei contra os seus inimigos. Uzias providenciou escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e atiradeiras de pedras para todo o exército. Em Jerusalém, construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres e nas defesas das esquinas, máquinas que atiravam flechas e grandes pedras. Ele foi extraordinariamente ajudado e assim tornou-se muito poderoso e a sua fama espalhou-se para longe. Então, Uzias foi um grande rei sobre o povo ali em Judá e em Jerusalém. A sua fama se espalhou durante os 52 anos em que Uzias reinou. Ele fez grandes coisas em Judá e em Jerusalém. Conquistou grande território ali dos filisteus, né? Fala de 3 cidades bem grandes ali dos filisteus, e a fama dele se espalhava até o início do Egito. Nesse momento a gente tem o nascimento de Jotão, que é um dos filhos de Uzias, que vai depois provavelmente tomar o trono, né? Estar no lugar do seu pai, ok? Então aqui a gente termina a leitura de hoje, vendo aí um pouquinho desse panorama de Uzias, vendo aí a morte do seu pai Amazias,
vendo no reino do norte Jeroboão II tomando posse do poder, né? E Deus começando a falar com Israel através de Amós, através de Oséias, que são pequenos profetas menores que a Bíblia chama, né? Então esses profetas começam a falar sobre esse exílio que ainda vai acontecer, mas Deus já começa a falar que Ele vai permitir algumas coisas que o seu povo passe, mas que Deus vai trazê-los de volta, ok? Deus abençoe, gente. Amanhã, se Deus quiser, a gente vai estar aqui de volta para gravar mais aulas. Quero ver se amanhã eu consigo gravar um pouco mais, né, dos nossos dias aí. A gente vai estar amanhã dentro do livro de Oséias, depois do livro de Jonas. Eu vou ver se eu consigo gravar um pouquinho mais para a gente voltar, né, a estar no dia certinho aí da leitura, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês e até amanhã, se Deus quiser.